Meninas, boa noite. A gente está começando aqui essa ministração e eu vou ler com vocês. Se você puder pegar sua Bíblia aí, o seu aplicativo, enfim. Se você puder ler comigo 1 Samuel, no capítulo 28. 1 Samuel 28. Eu vou ler alguns versículos aqui do 28. Um olho aqui na Bíblia e um olho aqui para admitir quem está entrando. 1 Samuel 28 diz assim: Naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para outra guerra contra Israel. Venham e nos ajudem a lutar, disse o rei. Disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Davi concordou, logo o rei. Davi concordou. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se é assim, você será meu guarda-costas. Enquanto eu viver. Oh, meu Deus. Enquanto eu viver, disse Aquis a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Ok? Samuel já tinha morrido. E todo Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Ramá, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e os adivinhadores. Um ponto importante. Os filisteus acamparam em Sunem. E Saul e os exércitos de Israel acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo. Consultou, vou reforçar essa parte aqui, e consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu resposta. Foi lá, perguntou ao Senhor, o que que eu tenho que fazer nessa situação? E o Senhor não falou nada. Já aconteceu isso aí com você? Ele já aconteceu. Várias vezes. Porém, o Senhor não deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim, ou por intermédio dos profetas. Então Saul deu ordens aos seus auxiliares. Tá cortando? Eu vou desligar aqui então, tá? Eu vou desligar, porque quando começa a cortar assim, nem baixando o som ele reduz, não. Eu cortei o som mesmo. A Michelle falou aqui que estava cortando um pouco, eu tirei o som. Então Saul deu ordem aos seus auxiliares: vão e procurem uma médium, de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram uma em Endor. Saul então se disfarçou usando roupas comuns, em vez de usar suas vestes reais. Ele foi à casa da mulher, à noite, acompanhado por dois de seus homens. Ele disse a ela: Quero falar com um homem que está morto. Pode fazer subir o espírito desse homem? Mas a mulher disse: O Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e adivinhadores. Por que o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porque a gente acabou de ler aqui que Saul tinha, eu li aqui no versículo 3, o rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e adivinhadores. Aí aqui agora vai e a mulher é procurada, ela pensou que fosse o quê? Ué, é uma cilada, isso aqui é uma cilada. E ela disse, o Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e adivinhadores. Por que o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porém, Saul fez um juramento pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você por isso. Finalmente, a mulher concordou e disse: Pois bem, a quem o Senhor quer que eu faça subir? Subir, subir. Quem o Senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saul: O Senhor me enganou, o Senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela. O que você está vendo? Vejo um ser como um Deus, que sobe da terra, ela disse. Ela perguntou: Qual é a aparência dele? É um ancião subindo envolto um manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão.
Por que você me perturba, trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Eu vou parar por aqui. Ele continua até o 24, até o 25, mas eu vou parar por aqui porque eu queria era mais aqui o início, principalmente esse versículo, o 5 e o 6. E consultou o Senhor. Ele ficou tremendo de medo quando ele viu um enorme exército dos filisteus. Saul ficou morrendo de medo. E ele consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. E o Senhor não respondeu, nem por sonhos. O Senhor não respondeu a ele. E aí eu quero ler, e aí ele foi procurar o quê? Uma necromante. Necromante é alguém que fala com os mortos, né? Alguém que tem contato com os mortos, que vai falar com os mortos. E aí eu vou ler agora aqui Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: É melhor você falar conosco. Nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Eu vou ler esses dois. Eu li esses dois versículos. E eu quero ler mais dois versículos, a gente vai voltar neles, mas eu quero ler mais dois versículos aqui em João. João 7, no versículo 38, que diz assim: Porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. E João, para finalizar, João 10, 14. João 10, 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Na verdade, aqui até o 15 mesmo, tá? Eu li o 14 e o 15. Êxodo 20, isso, 18 e 19, isso aí. João 7, aí eu li João 7 no versículo 38, e João 10, o 14 e o 15. Amém. E a gente vai voltar nele aqui em algum momento, aqui em João, tá? Mas sabe o que o Espírito Santo foi falando comigo em relação, primeiro, essa passagem de 1 Samuel 28 e depois de Êxodo, passagem do povo de Israel com Moisés. A gente muitas vezes tá perguntando ao Senhor por situações, por coisas, quer confirmações de Deus. E aí o Senhor não fala, às vezes no tempo que a gente está esperando. Ou não fala do jeito que a gente está esperando, né? E aí a gente vai e busca atalhos. E aí a gente vai e busca um caminho diferente. E muitas vezes esse caminho diferente não é só um caminho diferente, sabe? Não é só uma forma diferente de ouvir a Deus. É uma forma errada de ouvir a Deus. Uma forma errada de ouvir a Deus. E sabe, esses. Só um minuto, meninas, eu vou fechar só a porta aqui. Essa forma errada da gente ouvir a Deus, muitas vezes aqui, como o rei Saul estava buscando ali uma resposta de Deus, ele estava com medo. E o que que eu vou fazer nesse caso? E aí Deus não estava respondendo a ele. E aí ele foi lá e buscar uma necromante.
para consultar Samuel, que já tinha morrido, né? Ou seja, necromante é a origem da palavra necrotério, né? É morte, né? Mortos. E sabe, às vezes a gente tem buscado, da mesma forma ali que o povo de Israel, ele tinha acesso ali, Deus estava querendo falar com eles. E ele simplesmente fala: Não, Moisés, vai lá e fala você com ele, que a gente tem medo. Fala você com a gente. Eles ficaram assustados ali com os raios, trovões e tudo mais. E às vezes a gente não quer, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Pagar o preço para obter a resposta. A gente não quer gastar tempo para obter a resposta, né? A gente quer a resposta imediata. Aí Deus não me respondeu nada. Aí eu não quero continuar ali, porque eu tô perguntando para Michelle uma coisa. Tô perguntando para Michelle uma coisa. Eu quero uma resposta da Michelle. Às vezes a Michelle quer falar comigo com um jeitinho, aquela coisa que ela sabe que eu não vou aguentar ouvir. Então ela quer falar comigo com um jeitinho, só quando eu estiver preparada para ouvir aquilo ali, porque eu não tô pronta para ouvir aquela resposta. E aí ela fica se relacionando comigo, até ela ver que eu tô preparada para ouvir aquilo ali que eu tô perguntando. Me fala, você acha que eu sou muito arrogante? Aí ela acha que eu sou. Aí como é que ela vai falar isso? Ela quer comer 1 quilo de sal comigo. Até ela ver que eu tô preparada para falar, para eu ouvir, né? Isso aí. Tá entendendo, gente? Só um exemplo, né? Mas quantas vezes a gente logo sal? É porque tem esse termo, né? Ó, para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal, né? Você acabar com 1 quilo de sal aí é que já gastou, foi um tempinho, né? E aí pensa, às vezes a gente quer aquela resposta imediata de Deus, e Deus ele não fala de forma imediata muitas vezes, porque ou a gente não está preparada, ou então a gente sabe o que que a gente quer? Resposta, iFood. 5 minutos chegou, aqui a comida, né? E aí, o que que eu faço? Deus não fala comigo. E aí eu procuro. Gente, eu não estou falando mal dessas coisas, tá bom? Eu estou falando que isso é ruim se eu só busco isso. Exemplo, sabe aquelas coisas assim? E eu amo, tá? Ana Paula, agraciada, mulher cheia de graça, autoridade, não sei o quê. Como se, sabem o que eu tô falando? Aquelas coisas do Instagram, do Facebook, que fala sobre o seu nome, ou um louvor com nome, com teu nome, uma música, ou um versículo do teu nome, com teu nome. Sabe essas coisas? A gente fica procurando a resposta rápida, fácil, em alguém, sabe? Porque a gente não quer comer 1 quilo de sal com o Senhor. Porque a gente não está gastando tempo com ele. E muitas vezes é assim, porque a gente chega para ele e fala: Deus, eu preciso saber isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu estou querendo saber o que você quer que eu faça. Poxa, mas Deus não responde o que quer que eu faça. O que ele quer que eu faça. Não era mais fácil ele responder? Mas às vezes é aquilo que eu já falei até algumas vezes. A gente, às vezes, ele fala, a gente fala, e aí depois a gente não dá tempo dele falar. A gente sai, a gente vai fazer outra coisa, a gente desconecta, né? E aí a gente acaba falando, não, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. E aí eu dei exemplo aqui. Não é que isso seja errado, não, gente. Ah, um versículo com o teu nome. Eu amo isso também. Só que isso não pode ser a resposta, sabe? Eu fico procurando isso. Eu fico buscando a resposta desse jeito. A resposta, eu vou dizer, não existe nenhuma resposta melhor do que essa. Aparece em nome de Jesus.
Ai, aqui, aqui, apareceu. A resposta. E a resposta falando com ele. E a resposta falando com ele. Não existe melhor, não existe maior. E assim como, sabe aquela coisa que a gente fica assim, nossa, Eva tinha que prejudicar a nossa vida? Eva tinha que comer aquela fruta, maldita fruta. Ela tinha que comer aquela fruta. Eu e você faríamos diferente? Eu e você faríamos diferente? Não, porque a gente continua fazendo como Eva. A gente continua fazendo como Eva. A gente continua fazendo como Saul. A gente continua fazendo como o povo de Israel que mandou, vai Moisés, vai você no nosso lugar. A gente continua fazendo essas coisas, não buscando a fonte. E aqui, como eu li aqui em João 7, porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão do interior daqueles que creem em mim. Ou seja, a fonte, ela flui de mim. Eu tenho a fonte em mim. O Espírito Santo está em mim, a resposta está aqui dentro. A resposta está aqui, né? E a gente fica procurando fora. E eu já falei até algumas vezes aqui, é meio chocante, gente. Isso, para mim, foi muito chocante. Ouvir que quando eu busco resposta fora de Deus, eu estou cometendo o pecado de idolatria. Parece absurdo isso, mas idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Não, mas eu não estou idolatrando isso. Eu não estou colocando isso no lugar de Deus. Tudo que eu busco fora de Deus, eu estou idolatrando. Tudo que eu busco fora de Deus. Chama idolatria. Eu estou colocando algo no lugar que Deus tem que ocupar, no governo. Então, se eu busco a resposta de alguma coisa numa pessoa, se eu acho que aquela pessoa sempre. Uma coisa é, né, gente? Eu não estou dizendo, eu não estou bem. Por exemplo, eu dei até esse exemplo que às vezes, dei esse exemplo não hoje, né? Algumas vezes eu já falei, às vezes algumas pessoas, tipo, entram em contato, pode orar por mim, né? Isso é uma coisa, né? Você não tá bem, às vezes. Agora, a sua vida está baseada nisso, que você nunca ora por você, você nunca se relaciona com Deus. Aí tem a febre, a nossa temperatura tá dizendo que tem alguma coisa errada aí, sabe? A nossa temperatura não tá certa. Tem alguma coisa errada. Eu falei febre, não tem nada a ver com febre, né, gente? Eu pensei em febre agora. Não tem nada a ver com febre. Eu quis dizer, tem alguma coisa errada na situação, sabe? Se sempre eu acho que alguém pode ir no meu lugar, alguém tem que ir no meu lugar falar com Deus. Porque eu e você temos acesso à fonte de água viva que jorra de nós. Então, eu e você temos resposta para as nossas questões. Só que às vezes, Deus, ele não. É... Ai, por que que ele não responde logo então? Às vezes, a gente tem que entender, né? Às vezes é porque a gente não tá dando tempo para ele falar. Ou, às vezes, ele tá falando e a gente tá querendo entender outra coisa. Às vezes, a gente tá já com a mentalidade que eu quero ouvir isso aqui. Eu quero essa resposta aqui. E aí eu vou direto, quando Deus fala de outra coisa, de outra forma. Às vezes, quando a gente está conectada com Deus, uma simples, um simples cantar do passarinho vai falar com a gente. Quando eu estou conectada com Ele, né? É, a letra de uma música vai falar comigo, mas
Às vezes a gente, tipo, vai sempre para essa mesma coisa. Ah, eu vou botar um louvor para ver se um louvor. Ai, Deus está me respondendo com esse louvor. Vai na palavra. Louva. Louva também, mas vai na palavra. Fala com ele. É porque que, tipo, o louvor que alguém fez sempre vai ser a resposta para nós. Alguém gastou um tempo ali com Deus, se relacionou com ele e compôs aquela letra. Às vezes ele quer falar algo novo com a gente, de uma maneira diferente, né? Então, eu creio que tudo isso que eu fui falando aqui, né, em relação a tanto ao povo de Israel quanto a Samuel, desculpa, Saul, às vezes não foi da mesma forma que aconteceu, mas, né, a gente não procurou uma necromante, um médium, mas às vezes é um médium gospel, não é? Às vezes é ali ai, deixa eu ver o versículo do dia hoje. Ué, Ana, mas é a Bíblia, você não tá falando que é a Bíblia? Sim, mas não como assim, como um horóscopo do dia, entende? É ler a Bíblia, né? Não assim, deixa eu ver o que que é a palavra hoje aqui do devocional do dia de hoje. A gente às vezes usa dessa forma, né? E o Senhor está chamando a gente para o relacionamento. Filha, eu quero falar com você. Eu quero falar com você algo específico. Eu quero te conduzir de uma maneira diferente. Glória a Deus. Eu sei que às vezes existem situações, né? Hoje eu coloquei diante de Deus algumas coisas minhas, né? E eu falei, Deus, é, eu queria, eu queria saber isso, eu queria entender isso aqui, o que que é para fazer nessa situação. E coloquei para Deus. Só que às vezes a gente, tipo assim, você tem que arrumar o teu armário. Tem que arrumar o teu armário. Aí tá lá, o armário para arrumar. Aí, tipo, você vai, vou dar um exemplo melhor aqui. Você vai se mudar. Aí tá tudo ali para você arrumar no armário. Você tem que tirar as coisas do armário e botar em caixa. Você vai se mudar. Você vai se mudar no sábado. Hoje é sexta-feira. E até hoje você ficou postergando. Aí quando chega no último dia, você fica desesperada para resolver. Às vezes a gente tá ali, ó. A gente não se relaciona com Deus, não se relaciona com Deus. Aí quando chega assim, ó, Deus, eu preciso decidir hoje. Eu preciso definir agora o que que eu tenho que fazer. No último momento, sabe? A gente vai lá, simplesmente quer que Deus vá lá e tire a resposta daquela cartola do mágico, né? E muitas vezes, Deus, ele quer relacionamento. A gente não tem que buscar Deus para resposta, é relacionamento. E no relacionamento, ele responde, né? É isso. Deus do já. E até uma vez alguém estava falando comigo, eu preciso, não consigo ter uma resposta de uma situação, eu tô pedindo a Deus essa resposta. E sabe o que acontece? Eu vou dizer que eu vivi isso há pouco tempo, que eu estava assim, numa expectativa, com uma situação específica, eu estava numa expectativa, e eu ficava assim, ai meu Deus, eu tenho que definir, eu tenho que definir. E aí parece que eu coloquei um prazo para aquela resposta. Mas ninguém estava me pressionando para aquilo. Não existia um porquê daquela data. Eu botei Deus na parede, que ele tinha que me responder naquele prazo. E às vezes a gente se coloca essa pressão. Ninguém está colocando. Por que que tem que ser hoje que tem que responder? Por que que Deus tem que responder hoje? Por que que você precisa da resposta hoje? Entende? Às vezes ele está tratando até a nossa paciência, o domínio próprio, a confiança, né? Ali o depender dele. Dependa de mim. Dependa de mim. Confie em mim. Mas eu fico tentando, não, já quero a resposta, já quero a resposta, eu quero, né? E um dia eu estava numa situação dessa, assim, que eu precisava, tava assim, eu preciso de uma resposta, mas eu não tinha que dar resposta para ninguém. Eu não tinha que assinar nenhum documento naquele dia.
sabe? Não tinha nada naquele dia. Mas eu me botei uma pressão que tinha que ser naquele dia. E às vezes Deus está falando, espera, domínio próprio, domínio próprio. Não deixa o demônio próprio dominar, né? Não deixa que a pressão externa te coloque pressão interna, né? Que aí a gente deixa que a situação ao redor te pressione a ponto de você ficar assim, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Por quê? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, exatamente isso. Eu falei para a pessoa, mas por que que você precisa dessa resposta hoje? A pessoa não precisa definir isso. Mas por que que você precisa dessa resposta hoje? E aí a pessoa, é verdade. Ela não precisava naquele dia. Ela estava num desespero, mas não era a alma dela colocando pressão nela. E a gente recebe essa pressão e aí a gente pensa bem. Quando você tá com 1 milhão de coisas para fazer, você presta atenção nos detalhes? Não presta. E às vezes Deus está falando nos detalhes. Ele já até falou, mas você está tanto desespero, com tanta pressão à sua volta, que você não está prestando atenção nos detalhes. Às vezes ele botou até uma nuvem no céu com S assim, ó. Sim, para você. Tô dando exemplo, gente. Não é que ele faça assim, mas pode fazer também. É, e às vezes você não viu porque você tá ali no desespero e você não prestou atenção ao seu redor, sabe? E como ele é aqui em João 7:38, né? Rio, rios de água viva correm do nosso interior. Quando a gente crê em Deus. Quando eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, rios de água viva correm dentro de mim e dentro de você. Ou seja, ele está aqui dentro. E o rio, ó, corre, flui. Eu posso ter essa resposta. Mas eu fico criando padrões. Eu fico colocando Deus dentro de uma caixinha. É assim que ele responde. É assim que ele faz. Ah, é assim que ele falou com a Alexandra? Ah, é assim que ele falou com a Nívia. Ah, então ele tem que falar comigo assim também. E não é assim. Quem é mãe, né? É, tô dando esse exemplo que eu não sou ainda, mas eu já ouvi esse exemplo, inclusive. Os pais, as mães, não tratam os filhos da mesma forma. Se tratam, não deveriam, né? No sentido de, tipo, tem um filho que é mais grudado, tem um filho que não gosta tanto de se achegar tanto. Os filhos não são tratados da mesma forma. Ou seja, nós não somos tratadas da mesma forma. O Senhor, ele fala com a gente em diferentes linguagens, de diferentes formas. E eu queria finalizar dizendo algo, um alerta mesmo, né? O Senhor tem. Eu não tô trazendo uma mensagem apocalíptica, sabe? De tipo assim, olha, se desespera aí. Não. Mas apocalipse significa revelação, né? Significa revelação. E eu quero dizer, como nunca, eu ouço, eu acho que eu já até falei aqui, né? Eu ouço, Jesus está voltando desde 5 anos de idade. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas nunca esteve tão perto dele voltar. Agora é real. Não que antes não fosse, né? Mas agora tá muito perto. Agora tá muito perto. E nos últimos dias, o engano, ele, ele vai tentar ludibriar crente e não crente. Então eu e você precisamos conhecer o nosso Pai e fazer ele conhecido. Conhecer o Pai e fazer conhecido. Eu conheço o Pai me relacionando com ele.
A Bíblia fala que os crentes, muitos crentes, serão enganados. Muitos crentes serão enganados. Agora, por que que eles são enganados? Porque eles não se relacionam com o Pai. É urgente você ouvir a voz de Deus. É urgente você ouvir a voz de Deus. É urgente para você não cair no engano. É urgente você conhecer as Escrituras. Você não precisa fazer um curso de teologia. Lê a sua Bíblia e deixar que o Espírito Santo ministre no seu coração. Que aí, se eu falar para você uma coisa errada, se a tua amiga falar uma coisa errada, se o teu pastor falar uma coisa errada, você vai falar: opa, tem alguma coisa esquisita nisso aí. A gente precisa julgar a palavra, julgar aquilo que a gente está ouvindo, julgar, eu tô falando discernir, né? Analisar, avaliar. Peraí, isso aqui não é o que tá falando. Igual quando fala, vou dar só um exemplo aqui. Esses dias eu ouvi uns anos atrás isso, e aí esses dias de novo eu ouvi. Sabe aquele versículo, acho que está em Mateus, agora eu não lembro onde está, que fala, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí a gente pensa assim, pronto, estamos aqui em, sei lá quantas agora? Estamos aqui em 9, então pronto, Jesus já está aqui. Que bagunça é essa, gente? E Jesus está aqui com uma pessoa. É lógico que é verdade. Com 9 ele também tá, com 2 ou 3 ele também está aqui. Mas não é sobre isso que está falando ali o versículo. E a gente sempre usa. Vocês já ouviram o pastor falando isso? Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não está falando que quando tem mais de uma pessoa na igreja, duas pessoas na igreja, não. Ali é sobre disciplina. Sabe quando alguém briga com alguém e precisa de testemunha? Pronto, tem duas ou três pessoas. Está falando sobre isso. Para testemunhar que eu tô falando com a Alexandra. Alexandra, não foi legal isso que você fez, porque você pegou uma coisa que não é sua. Aí pronto, tem a Patrícia e a Michelle aqui como testemunha. Ali eu estarei. Aí Jesus está confirmando, ali eu estou também testemunhando aquela situação ali. É sobre isso que está falando o versículo. E a gente a vida toda está lendo isso, ouvindo isso, lendo não, né? Ouvindo isso, tipo, pensando que ali, dois ou três reunidos em meu nome. Então quer dizer que um ele não tá? Então a Bíblia é mentirosa, né? Entende? Eu só tô dando um exemplo aqui. Mas sabe essas coisas que a gente ouve a vida toda? E a gente vai. E julgar a palavra. Não é isso que a Bíblia está falando. Sim, é claro que dois ou três, ele tá ali, mas com um também. Com dois também, com três, com cinco, com 10, né? É, só que a gente é levado por vento de doutrina porque a gente não ouve a voz do Pai, né? E porque a gente lê versículo da caixinha de promessa. Tipo, a gente tira um versículozinho assim, tipo, deixa eu ver o meu horóscopo do dia. O que é que, sabe? Eu cresci com caixinha de promessa. Na casa da minha avó tinha, na minha casa tinha caixinha de promessa. Não tô falando que é errado não, tá, gente? Mas é errado você basear a tua vida num versículo que é um texto que pode estar fora de um contexto, que está fora do contexto. Como esse, que eu dei o exemplo agora. Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, não está falando sobre o todo. Pronto, agora aqui a nossa oração é poderosa, porque tem mais de duas pessoas aqui, então não quer dizer isso, que a minha oração é poderosa sozinha também. A sua é poderosa sozinha também, porque Jesus está ali, né? E porque você está orando em nome dele. Amém? Então, eu queria te encorajar o quanto antes, né, a gente buscar a presença poderosa para os nossos dias, para as nossas decisões e ouvir a voz do Pai em paciência. Não deixe a distração do mundo, do dia, a correria, o desespero. O que o inimigo tenta fazer numa situação que você está querendo ouvir uma resposta de Deus? Te deixar desesperada. Tipo, para que você pense que acabou. Se hoje eu não responder, se eu hoje não tiver resposta, às vezes existem situações que a gente precisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ah, eu tô fazendo entrevista em dois lugares diferentes. Eu preciso saber qual é que eu vou entrar. Eu passei nas duas.
Aí os dois lugares me ligaram e falaram, ó, você pode vir trabalhar aqui que você passou na entrevista. Eu tenho que decidir. Até segunda-feira eu tenho que entrar em uma das duas, eu tenho que decidir. Ok, existem coisas que tem prazo, mas existem muitas coisas que o inimigo está desesperando a gente, colocando pressão onde não há pressão, onde não há desespero para você decidir. Então, que pressa é essa? Que a gente tem que decidir logo, né? E aí a gente não para ouvir a voz de Deus, a gente vai lá e procura uma médium, uma médium do Pix Gospel. Misericórdia. Né? A gente não faz isso aqui, mas eu tô só falando, eu tô só dando um exemplo do que acontece muitas vezes, né? A gente sabe disso. A gente às vezes entra num momento de desespero tão grande que a gente perde ali a consciência do que está acontecendo. Opa, peraí. Rios de água viva fluem de dentro de mim. Peraí, eu tenho o Espírito Santo. Peraí, eu tenho a Bíblia. Eu entendo que existem dias realmente que a gente entra numa espiral de loucura, assim, de tipo, meu Deus, hoje eu não tô conseguindo orar. Hoje eu não tô conseguindo cantar. Hoje, eu sei, às vezes acontece. Você tá sem força. Mas esse não é o natural, essa é uma exceção, essa não pode ser a regra, né? A regra é, eu ouço a voz do meu pai, eu leio a palavra dele. A Bíblia viva e eficaz, que a gente ouve, uau, aquele versículo falou tanto comigo. Ele só vai ser vivo se você abrir a palavra. Aí ele vai fazer efeitos na sua vida, né? Você tem que abrir e ler. Pode até ser que alguém te mande um versículo assim, né? Do nada. Acontece. Aí o Espírito Santo fala assim, meu Deus, eu vou ter que alguém mandar um torpedo para ela, um versículo, porque ela não abriu a Bíblia hoje, tá? Ela tá desesperada, ela não tá abrindo a Bíblia para eu falar com ela. Ela não tá conseguindo orar, ela nem leu a Bíblia, nem tá orando, então vou mandar alguém, torpedo, gente, misericórdia, torpedo não, né? Mensagem, vocês entenderam, né? Vocês são desse tempo também, né? Torpedo. Mandar torpedo, antigamente falava isso, né? Mandar torpedo. Mandar mensagem, tem que mandar alguém mandar mensagem para essa pessoa porque ela não tá, né? Agora, vamos lá, né? Todo mundo ama uma profecia. Todo mundo ama uma palavra. Todo mundo ama, gente. Agora há pouco mesmo tem um grupo da escola que eu estudo que recebi três palavras, uma atrás da outra. Recebi três pessoas mandando palavra para mim. Uau, maravilhoso, a gente ama receber isso. Mas isso não pode nortear a minha vida, sabe? E precisa falar dentro, o Espírito Santo precisa falar dentro de mim. Eu preciso procurar ele para obter direções, né? Não que uma palavra não possa confirmar algo para mim, mas ela confirma, sabe? Ela confirma. Amém. Ou quando você tá naquele dia assim, "Ah, eu não consegui nem abrir a Bíblia, eu não consegui nem orar, hoje eu tô. Aí sim, às vezes Deus vai usar alguém para te falar algo, mas aquilo vai queimar no teu coração, o Espírito Santo tá queimando aqui, tá confirmando essa mensagem. É. Então é isso, meninas, que a gente busque por ele, né? Que a gente busque é, o entendimento daquilo que ele quer fazer em nós, né? A partir daquilo que ele quer falar para nós, né? E a gente não mande alguém no nosso lugar, ou por preguiça, ou por falta de tempo, ou por falta de visão, assim, eu não tenho capacidade para falar com Deus. Ele é muito grande. Como assim, gente? Todos nós temos, né? A gente continua fazendo como o povo de Israel. Moisés, vai lá. Samuel querendo ter a resposta de Deus, não conseguiu, não ouviu, não sonhou, nenhum profeta falou com ele. Ele foi lá e procurou a necromante. Tentou dar o jeitinho dele. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ouviram, leram essa palavra. Inclusive, existe até debates teológicos. Será que era Samuel mesmo que apareceu? Será que não era Samuel mesmo que apareceu? Não sei qual é a.
a, a ideia de vocês em relação a isso, mas a minha é que engano. É que foi um engano total. Não era Samuel. Não era Samuel. Tem alguns teólogos que falam que era Samuel, mas Saul procurou Samuel que já estava morto. Aí Deus ia simplesmente mandar, vai lá, Samuel, ele está querendo falar com você. Na minha cabeça isso não aconteceu. Na minha cabeça foi um engano. O diabo, ele tem ali as artimanhas dele e ele consegue muita coisa, né? Então, para mim, foi um engano. Fez com que ali Samuel entendesse que era Saul entendesse que era Samuel. Amém. É isso. Foi só um parêntese, né? É, é isso, meninas. Quem quer compartilhar algo, eu vou parar de gravar aqui. Deus abençoe você. Pera, antes de parar a gravação, eu quero só orar aqui. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque nós somos tuas filhas, nós ouvimos a tua voz, nós somos as tuas ovelhas que ouvem a tua voz e nós cremos que rios de água viva fluem de dentro de nós, porque nós cremos em ti. Pai, então, em nome de Jesus, se existe alguma mentira, se existe, Pai, alguma fortaleza na mente, Pai, fazendo com que alguma filha não se veja capaz de ouvir a tua voz, que não se veja, Pai, é, com a- não se vejam, não ouça, não consigo ouvir a tua voz, Pai. Agora eu oro para que os ouvidos estejam completamente destrapados, para que os ouvidos estejam completamente destravados e que cada uma aqui, Pai, possa ouvir a tua voz, Pai, claramente. Cada uma aqui possa ouvir a tua voz, Pai, com naturalidade, que o sobrenatural vire o nosso natural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por visão e audição espiritual. Eu oro, Pai, por impressões do Espírito. Pai, que o nosso corpo possa sentir, Pai, que a nossa mente possa ter a convicção, Pai, que os nossos ouvidos possam ouvir audivelmente, que a nossa visão possa ver o que o mundo espiritual está fazendo, que a nossa visão possa ver, Pai, aquilo que o céu está fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Rael, a Nívia tá pedindo, a Laurinha, que é a irmã da Nívia, pediu para orar pelo colega dela de escola, o Rael, que tá com febre e dor de cabeça. Amém. Que linda, Laurinha. Um beijo para você, Laurinha. Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida do Rael. Pai, eu não sei qual é a origem dessa dor, eu não sei qual é a origem dessa febre, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o Rael, conhece a sua família, conhece o Rael antes dele estar no ventre da mãe dele. Pai, então, e agora, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, arranque, Pai, a origem, da origem, da raiz dessa dor. Pai, nós declaramos a cura completa do Rael. Senhor, da dor de cabeça, da febre, nós declaramos, Pai, a cura completa. Toda inflamação, toda infecção, agora cai por terra em nome de Jesus. Declaramos o Rael completamente livre dessa febre, dessa dor de cabeça. Declaramos o Rael completamente em paz, com uma noite de sono abençoada. Senhor, que ele tenha o corpo dele completamente são, completamente saudável. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu creio que o Rael já está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, eu não parei de gravar ainda, que agora que eu vi.